Bendito seja o Deus e Pai de nosso Rei e Senhor, Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga, né? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, é um prazer imenso para mim, né? Estar aqui com vocês, compartilhar com vocês aqui, mais uma vez, a palavra do nosso Deus, né? A Bíblia Sagrada, e ver o que podemos tirar aqui de proveito no capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Óbvio que todo o capítulo, né, ele é proveitoso, toda a Bíblia ela é proveitosa. Mas o interessante, meu amigo e minha amiga, é que quando os apóstolos chegaram aqui neste capítulo 15 do livro de Atos, conforme a narração que é trazida aqui para nós, né, estava acontecendo umas polêmicas, né, umas discussões, e muito forte perante aquela congregação, perante aquela igreja, né? Os irmãos lá em Antioquia, eles estavam aprendendo a respeito do nosso Senhor. Entretanto, havia entre eles judeus, né, que também aprenderam acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e esses achavam que aqueles gentios, né, que eram as pessoas das nações que estavam aprendendo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham que guardar a lei de Moisés, né? A lei que Deus deu a Moisés. E houve uma discussão muito grande entre eles ali e não se chegaram a um acordo. Foi preciso que muitos cristãos lá em Antioquia enviassem Paulo e Barnabé para Jerusalém, para que lá em Jerusalém os apóstolos, os presbíteros, né? Ou seja, os anciãos e a própria igreja, eles chegassem a uma conclusão, né, do que deveria ser dito para aqueles gentios que estavam agora abraçando o cristianismo. Eles deveriam guardar a lei, principalmente na questão da circuncisão, ou não, não era preciso mais se fazer isso, né? Então, os apóstolos ali fizeram uma reunião, né? Por exemplo, o versículo aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como eu falei, versículo de número 6, diz assim, ó: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Aí o versículo 7 diz: depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Bem, quando Pedro cita aqui essa passagem, ele está falando de Cornélio, quando Deus deu a ele aquela visão, né? Que ele estava no sobrado da casa de um certo Simão, o curtidor, né, de couro, e ele estava no alpendre, né, da casa de Simão, e foi baixado aquele lençol pelos 4 lados, mas com alimentos que os judeus consideravam alimentos aviltados, né, impuros. E Pedro aqui passa a narrar para eles, dizendo que, a princípio, a voz que fez com que descesse, no caso Deus, né, mandasse Pedro comer. Pedro não comeu, porque ele disse que nada impuro ele tinha comido e não ia comer nunca aquelas coisas. E aí Deus passa a dizer para ele que ele não considere impuro aquilo que Deus havia tornado agora como algo puro, né? Depois ele passa a entender aquela visão, quando Cornélio ele é batizado, Pedro vai lá, ele aprende, enfim, e aí se torna depois um cristão, recebe o Espírito Santo. Então Pedro cita nessa ocasião aqui essa passagem, dizendo que Deus o havia usado pela primeira vez para levar aos gentios a mensagem das boas novas, né? Então os irmãos se reúnem e trazem a atenção ali justamente a questão da circuncisão e outras questões da lei. E o bom é que nessa reunião os apóstolos, né, chegam à conclusão de que não há necessidade dos gentios guardarem mais a lei, porque a lei, queira ou não queira, ela era um fardo para aqueles cristãos, porque nem os israelitas conseguiram guardar a lei de forma regular, assídua. Eles, por mais que eles guardassem, mas eles tinham que estar sempre ali
fazendo as coisas em prol da lei, e a lei ela tinha um objetivo, todos nós sabemos disso, ela conduziria a Cristo. Então ele tinha um tempo de se terminar. E para quê? Então colocar um fardo pesado sobre os ombros daqueles cristãos, gentios, né? Se nem eles, os judeus, eram capazes de suportar ou capazes de levar, né? Então eles chegaram a uma conclusão de que realmente não havia necessidade. E veja como foi aqui a carta que podemos dizer, o concílio, né? Veja a carta que eles mandaram às mãos de Paulo e de Barnabé e daqueles outros irmãos que haviam vindo de Antioquia, para que eles dissessem ou repassassem para aqueles cristãos. A carta, em resumo, no capítulo 15, verso do 22 em diante, está escrito assim, ó. Então os apóstolos, versículo 22, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia da Síria e na Cilícia, saudações. E aí o decorrer da carta vai mostrar, versículo 24 até o versículo de número 41, que na carta eles falam que alguns tinham falado coisas, ou quiseram impor algo àqueles cristãos, mas que eles tinham chegado aqui a uma conclusão de que eles não deveriam guardar realmente a lei. O que eles deveriam fazer? O versículo 28 e 29 nós podemos ler. Diz assim, ó: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, eles falaram que não havia necessidade deles guardarem a lei, não precisava circuncidar-se. No entanto, era necessário aqui que eles se mantivessem afastados da imoralidade sexual, do estrangulado, né? Do sangue, de comidas oferecidas a ídolos, mas podemos destacar aqui o ponto principal, né, que era justamente da imoralidade sexual, que todo cristão deve realmente evitar todas essas coisas. Então eles repassaram isso para aqueles irmãos de lá. Eles se sentiram felizes, né, se sentiram bem, porque aquele fardo de circuncidar não havia mais necessidade, e tampouco guardar outros tipos de coisas que a lei ali dizia, né? Então foi muito bom para aqueles cristãos receberem isso. Então o que isso nos ensina? Meu amigo e minha amiga, você, meu irmão e minha irmã, nos ensina que nós não devemos colocar fardos pesados sobre os irmãos, sobre aqueles que estão querendo, ou sobre aqueles que estão chegando a servir, a conhecer o nosso Deus, né? Mediante o nosso Rei e Senhor Cristo Jesus. Devemos fazer as coisas na paz, direcionando sempre as pessoas à palavra de Deus, a Bíblia. Deixar que a Bíblia toque o coração das pessoas e essas pessoas venham assim a fazer mudanças na sua vida. Esse é um dos capítulos que eu considero como um dos capítulos do livro de Atos, um dos melhores capítulos, né? Para nós como cristãos, né? Nos ensina muitas coisas. Bem, fico feliz de ter compartilhado com vocês mais uma vez um vídeo pequeno, mas de suma importância. Espero que você aplique em sua vida, assim como eu tenho procurado aplicar, e vivamos para fazer a vontade do nosso Deus, mediante o nosso Rei e Senhor Cristo Jesus. Fica na paz de Deus, na graça do Senhor Jesus, e se Deus me conceder, retornarei um outro dia para falar mais um pouco sobre a palavra de Deus e sobre um outro ponto aqui da Bíblia. Tchau, fiquem todos com Deus.